Bem-vindos ao nosso canal. Você topa fazer comigo esse porta-pão lindo, que não fazia há uns 10 anos? Que tal fazer para presentear ou vender muitos nesse Natal? Quem vê, não resiste. Quer logo garantir o seu. Vamos precisar de 2 cortes de tecido 25 por 45 cm, um zíper com 48 cm, um cursor e 2 tiras de viés com 48 cm, um corte de manta acrílica com 28 por 48 cm, de preferência a R2, pois tem cola dos dois lados e deixa mais estruturado, um corte de tule ou tela vôlei e um corte de plástico cristal na mesma medida da manta. Fiz esse vídeo rapidinho para mostrar o passo a passo, mas fico devendo algumas etapas, pois essa peça fiz para mim. Vamos começar fazendo um sanduíche com o tecido principal com o direito para cima, a manta no meio e o tecido do forro com o direito para fora, alinhavando tudo bem na pontinha para não escapar. Só alfinetei no centro para dar uma segurança a mais. Mas nesse ponto você poderia fazer uma telacê que deixa o acabamento um show e valoriza muito a peça. Vamos costurar todo o contorno com meio pé de máquina. Gente, são 10 anos sem fazer essa lindeza, será que consigo? Para garantir o sentido do desenho, o ideal é dividir o tecido ao meio, costurando as partes após inverter o sentido de uma delas, como um espelhamento. Dessa forma, ao final da montagem, ambos os lados da peça terão o desenho no mesmo alinhamento. Confira sempre se não escapou o outro lado. E vamos refilar. Muito cuidado para não cortar a costura. Agora vamos posicionar o plástico cristal na parte interna, que deixará a peça mais higiênica e fácil de limpar. Alfinetei os 4 lados. E vamos costurar seguindo a linha da costura anterior. Se usasse a manta R2 ou tivesse feito uma telacê, a peça não ficaria com essas rugas, pois ficaria melhor estruturada e esteticamente mais bonita. Portanto, eu recomendo isso se vocês forem fazer para vender, que irá valorizar muito mais e nem é tão trabalhoso. Pronto, agora a gente pode refilar. Vamos marcar 8 centímetros nas laterais dos 4 cantos. Em seguida nós unimos os pontos e passamos uma costura reta pela parte externa. Dá uma arrumadinha para ficar bem certinho. Vamos repetir nas 4 pontas, ficando neste formato retangular. Agora alfinetamos as pontas para o meio da lateral menor e passamos uma costura de segurança. Deixa bem centralizado porque servirá de base para a colocação do zíper. Repetimos do outro lado, ficando assim no final e reservamos. Para as alças e puxadores serão necessários 2 cortes de viés com 40 cm e 2 com 5 cm. Dobramos ao meio, costuramos a lateral e reservamos.
O tule vamos dividir ao meio e teremos duas partes de 14 por 48 centímetros. Vamos usar as duas faixas de 48 centímetros do viés para fazer o acabamento, onde ficarão as alças e o zíper. Abrimos o viés e costuramos na linha da dobra. Reviramos e dobramos ao meio, juntando as duas pontas e marcamos 10 centímetros a partir do meio para encaixar as alças. Alfinete ou coloque um prendedor. E costuramos fechando todo o viés e prendendo as alças. Agora vamos costurar um dos lados do zíper com os dentinhos para cima. E vamos repetir o processo do outro lado. Pronto! Agora vamos encaixar o cursor. Encaixa e passa o cursor tirando do outro lado. Se for necessário, repita esse processo até as alças ficarem bem alinhadas. Depois passa novamente, deixando o cursor no centro do zíper. E já encaixamos a cesta centralizando bem sobre o zíper. Nesta parte, prenderemos o zíper centralizando bem, de preferência use alfinetes para ficar bem seguro. Em seguida dobramos as laterais do tule cuidando sempre para que as alças fiquem dentro da peça, para não correr o risco de costurá-las junto. Faremos as dobras das pontas do tule da mesma forma que fizemos na cesta de tecido, unindo as pontas para o centro e alfinetando. Dobre os dois pedaços menores do viés ao meio para formar os puxadores e encaixe nas pontas do zíper, centralizando bem. When the whole world appears alive, petty in your eyes, I'll be around. Everyone is gone and you're still rambling on, I'll be around. Months will fall and weeks will. E vamos passar uma costura em todo o entorno. Vou costurar pela parte de dentro da peça. Muito cuidado na parte do zíper para que nada saia do lugar e faça o retrocesso em cima dele para deixá-lo mais seguro. Abra o zíper e revire a peça para conferir se a costura pegou todas as partes.
Volte para o avesso para finalizar. When the angels up and leave you cold. Vamos refilar as sobras com cuidado para não desfazer a costura. On a frozen night, let's carve the nice. I'll be around. And through the heavy times of call, when you're back to ball, I'll be around. Bottom of the wine, love's hard to find. I'll be around. E agora faremos o acabamento com o viés. Usei este de poá amarelo, lindo. Abre um dos lados do viés e dá uma dobrinha na ponta e vamos costurar. When you're done, Achei melhor iniciar pela parte interna da peça. Passa a costura seguindo a linha do viés. clouds dissipate to blue, dissolve over you, I'll be around. If you find out we're talking about, I'll be around. When the whole world appears a lie, petty in your eyes, I'll be around. Everyone is gone and you're still rambling on. I'll be around. Months will lull and weeks will drown. Hearts will be full and void of sound. As it goes, Aqui na parte final, costure o viés até cruzar uns 2 centímetros sobre a parte inicial que está dobrada e corte na diagonal. Agora revire tudo e vamos costurar novamente. I will float. Any shame you need to name, I will tame. Daremos um pique no centro da pontinha para o caimento ficar melhor. I'll be around. Ooh. Costure ajustando bem, cuidando para que a costura fique bem na pontinha. Isso fará com que o acabamento fique mais delicado. When the angels up and leave you cold, slamming all your doors, I'll be around. On a frozen night, let's carve the nice. Prontinho. Finalizado. Agora é só revirar. And through the heavy times of call, when you're back to ball, E veja a lindeza que fica. I'll be around. Bottom of the wine, love's hard to find. I'll be around. Amei. Ficou do jeito que eu queria. Dark days come and aches will pound. Hearts will Se você chegou até aqui, escreve a palavra pão lá nos comentários e me segue. down, I'll be around. Não esquece de curtir, compartilhar e me seguir para mais vídeos.